A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Marcos Paiva, do Pregador Aprovado, e nesse vídeo nós vamos ver um esboço de pregação sobre missões. O nosso título, o tema é que fazer missões é liturgia. Vai rodar agora a vinhetinha de 10 segundos, enquanto isso você já se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações para receber todos os vídeos e esboços que eu colocar aqui no canal. Voltando aqui, já estou com o esboço aqui aberto, vamos ler aqui o texto de Atos 3:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Vamos continuar, a introdução tem cada elemento certo, tem um motivo por estar aí. Vamos começar pelo contexto. Eu não vou me estender muito aqui por causa do tempo do vídeo, tá, pregador? Lucas é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 13 de Atos, ele coloca o seu foco em contar a história da disseminação do evangelho aos gentios. Em Antioquia, o Espírito Santo separa Saulo, que é o Paulo, e Barnabé como missionários. E a partir de agora, Paulo passa a substituir Pedro como personagem principal do livro. Então podemos ver como o evangelho cada vez mais rompe as barreiras de Jerusalém e invade o mundo direcionados pelo Espírito Santo. Se você quiser, você pode estender um pouco mais, dependendo do tempo que você tem para ministrar a palavra. Você pode se estender mais sobre esse contexto, sobre esse início das missões pelos irmãos da igreja. Promessa. O Espírito Santo ainda separa para a obra. O Espírito Santo chama pelo nome. Ele chamou Saulo e Barnabé. O Espírito Santo tem uma obra para cada um. Se você for ver o versículo 1 e 2, está falando que ali havia os profetas, ali havia os mestres. Então o Espírito Santo tem uma obra para cada um, tem uma maneira de cada um servir. Você pode também falar sobre os ministérios, no seu ministério, na sua igreja, como funciona, para também motivar cada um, né? O Espírito Santo envia os pregadores. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então o Espírito Santo, ele chama pelo nome, ele tem uma obra para cada um, nem todos são iguais à obra. O Espírito Santo ainda envia os pregadores, os missionários, e o Espírito Santo escolhe quem ele quer. Vamos ver aqui João 3:8. O Espírito assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, não importa a opinião do homem. Ele, o Espírito Santo, escolhe. Problemas. O Espírito Santo chama quem já está servindo. Então, como você vai ver no versículo 2, diz que eles estavam servindo, e servindo eles ao Senhor. Então, o Espírito Santo chama quem já está servindo. Por que esse é um problema? Porque algumas pessoas que esperam receber algum cargo para começar a servir. Espera primeiro receber alguma unção, espera ser pastor, espera ser um diácono para depois começar a fazer algo. Eles já estavam servindo antes do Espírito enviar. Outros não querem servir, mas querem ser servidos. E um bom exemplo é o próprio Cristo, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Mas hoje, o pessoal quer fazer missões, mas querem ser servidos, não querem passar os que os missionários passaram. Esses nunca farão missões verdadeiramente. Quem quer servir, quem quer ser missionário, mas quer escolher lugar para ir, quer escolher o jeito de fazer a obra, quer escolher o quanto, as recompensas, esses nunca farão verdadeiramente missões. Isso é um problema. O Espírito Santo só chama quem tem no coração servir e quem já está servindo. Agora nós temos umas bênçãos. Os enviados pelo Espírito Santo, eles são capacitados, primeiro, com autoridade. Isso aqui é a sequência do texto de Atos, nós estávamos lendo. Ele capacita com autoridade quem ele envia. Vamos ver o versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha a autoridade, olhou firmemente para Elimas, que é o nome desse Bar-Jesus, e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os
reta os caminhos do Senhor. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. E o Espírito Santo escolhe quem ele quer, quando ele quer, para a obra que ele quer, e quando ele escolhe, ele dá autoridade. O Espírito Santo também capacita com unção, Atos 13:12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. A unção que estava sobre Paulo faz o procônsul da região ficar impressionado, ficar chocado. E olha só o que diz, ele creu por causa da unção que havia na vida de Paulo. E o Espírito Santo, quem ele escolhe, ele capacita com ousadia, Atos 13:14-16. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouça-me. Olha só a ousadia. Alguém aqui tem alguma coisa para dizer? Paulo levantou, eu tenho. Aleluia. Quem tem alguma coisa para dizer? Alguém tem algo para anunciar? Tem mais algo a ser dito? Tem, porque aqui tem ousadia. Onde tem o Espírito Santo, onde tem gente enviada, onde tem gente enviada pelo Espírito, cheio do Espírito para fazer missões, eles têm ousadia. Eu aqui. Daí eu lembrei de Davi e Golias. Eu coloquei aqui, nem estava originalmente, mas aqui na minha pretensão, mas eu coloquei. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha só a ousadia do Espírito. Ó, ninguém precisa ficar com medo. Ninguém precisa aqui ficar triste mais. Eu vou lá lutar com ele. Ninguém vai, eu vou, porque eu estou cheio do Espírito. Vamos lá, agora vamos partir para o corpo, como você sabe, a parte prática. No sermão, você sempre tem que instruir a igreja. Mas quem deseja fazer missões deve primeiro aprender a servir. Como nós dissemos, tem que estar servindo. E quem tem no desejo o coração, quer ser um missionário para servir e não ser servido, deve primeiro aprender a servir. E o que é servir? Aqui que a gente vai entrar no título do nosso sermão de hoje. O verbo servir, está ali em Atos 13:2, significa liturgia. E liturgia, por sua vez, significa serviço. Assim, fazer missões é liturgia. Existem dois tipos de serviço. Liturgia é um serviço voluntário. O servo deve fazer tudo de coração, com desejo de realizar a vontade de Deus e agradá-lo. Então, fazer liturgia, fazer missões, deve ser de coração, com desejo de fazer a vontade do Senhor. Liturgia também é um serviço obrigatório. O servo não tem escolha. Ele precisa obedecer, abrindo mão de sua vontade e esvaziando de si mesmo. Então, ao mesmo tempo que é voluntário, no sentido de que ele tem que fazer de coração e agradar a Deus, ao mesmo tempo ele não tem escolha, ele não pode voltar para trás. Uma vez chamado, uma vez colocadas a missão nas suas mãos, ele não pode voltar atrás, ele não pode recuar. Daí ele abre a mão de sua vontade, esvazia de si mesmo. Nesse sentido, Deus exige de nós os dois tipos de liturgia, voluntário e obrigatório, de modo que os servos obedecem porque não podem parar e ainda servem com alegria. Olha só que coisa tremenda, que paradoxo maravilhoso. Ele é obrigado a fazer e ao mesmo tempo é de coração e voluntário. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 9:16-17. Contudo, quando eu prego o evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Olha só, prego, eu me orgulho quando eu prego, pelo orgulho de pregar o evangelho, mas me imposta a necessidade. Ai de mim se eu parar, ai de mim se eu deixo de pregar, mas eu prego de livre vontade ao mesmo tempo, e assim tenho recompensa. Olha só que coisa tremenda. O ato de pregar de vontade de coração, eu tenho recompensa. Ao mesmo tempo, eu faço por obrigação, porque essa obra foi colocada a mim. Então Deus exige liturgia de nós, voluntária e obrigatória, de coração e ao mesmo tempo não recuando. Então vamos entrar aqui agora. Liturgia. O que é liturgia? Liturgia é o serviço religioso, ou seja, é o serviço na igreja. Então, o missionário, a obra dele é servir na igreja também. Não é só que muitas vezes as pessoas, vou fazer missões não sei onde, eu vou fazer missões em outro país, vou fazer
fazer missões em outra cidade, vou fazer missões em outro estado. Mas não, missões é um serviço na igreja também. Vamos ver aqui. Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, estavam em Antioquia, eram profetas e doutores. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-mo a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. E jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos lá agora, no versículo 1. Eles estavam servindo, um serviço na igreja, missões na igreja. Eles faziam missões dentro da igreja, servindo dentro da igreja com profetas e doutores. Eles serviam a igreja com os dons e serviam através do ensino. Então, para quem quer ser missionário, ele tem que primeiro servir dentro da igreja, fazer o serviço na igreja que ele congrega, na igreja onde ele atua, antes de pensar em sair. Então, é um tipo de missões, de fazer missões, é um tipo de serviço, servir como profetas, servir como doutor, ou seja, um serviço com dons, onde você deixa o Senhor usar você, e o serviço através do ensino, através da exposição, através da pregação da palavra. Versículo 2 e 3. Servir dentro da igreja, como fazer missões dentro da igreja, é orando e jejuando. Olha só o versículo 2 e 3. Servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha o versículo 3. Jejuando e orando. Então as pessoas acham que missões é só ir pregar longe, é só ir para outros lugares, é só pregar de igreja em igreja. Não é. Fazer missões é um serviço dentro da igreja, jejuando e orando. É servir espiritualmente. E é servir com adoração dentro da igreja. Orando, buscando a Deus, adorando ao Senhor dentro da igreja. É um serviço, é uma missão. E as pessoas esquecem isso. E acham que liturgia é só aquele serviço no culto, é só a ordem das coisas no culto. Aplicação. Deus quer que seus missionários primeiro sirvam na igreja. Devemos buscar edificar primeiro a igreja que congregamos, para depois ir para outros lugares. Às vezes você vê igrejas que estão tão preocupadas em fazer missões e ir para outros lugares, que a própria igreja onde os irmãos congregam está abandonada. Primeiro edifica a igreja, depois vai para outros lugares. A igreja precisa estar edificada com dons, a igreja precisa estar edificada espiritualmente e também com conhecimento das escrituras. Como vai sair? Como vai levar o evangelho, o poder de Deus para outros lugares, se dentro da igreja não tem esse tipo de edificação, não tem essa missão dentro da igreja? Esse é o serviço de adoração essencial. E não é ter muitos eventos, bandas e congressos, não é isso. As pessoas acham que fazer missões dentro da igreja é fazer um monte de evento, ter lá grupos dentro da igreja, um monte de grupos, banda e música, e fazer um monte de congresso missionário. Isso não é fazer missão. A igreja está edificada com dons, edificada espiritualmente, edificada no ensino, uma igreja que ora, uma igreja que jejua. Isso é fazer missões. Crescer na graça e no conhecimento, e depois cresce como organização, depois espalha a igreja pelo Brasil inteiro, depois vai espalhar com outras denominações, expandir a igreja, primeiro edifica a igreja. Isso é liturgia. Liturgia é o serviço religioso, é o serviço da igreja. Vamos continuar. Liturgia é servir ao outro. Missões, quem quer fazer missões tem que aprender a servir e servir ao outro. 2 Coríntios 9:12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então esse aqui é o momento que Paulo pede aos coríntios que eles coletem, que eles façam oferta para os pobres cristãos de Jerusalém. Você pode falar mais sobre isso quando você estiver ministrando, que começa na verdade no capítulo 8. Paulo mostra aos coríntios que ofertar pelos pobres era um privilégio, era uma graça. Paulo mostra que a caridade nasce de um comprometimento. Ele mostra a atitude da igreja da Macedônia, que era a igreja pobre. A igreja que tinha menos condição eram as mais comprometidas com o serviço, era mais comprometida com as missões. Olha só que aplicação tremenda, que as pessoas acham que fazer missões é coisa também para igreja milionárias, e não é. Qualquer igreja edificada, comprometida com a obra de Deus, pode fazer missões. Então ele fala para uma igreja de Coríntios, que era uma igreja com mais posse, maior em todos os sentidos, mas que eles mostram que eles também deveriam fazer
olhando para a igreja da Macedônia. Paulo mostra que deve ser voluntário, que deve ser de coração, mas tem que ser com alegria e com felicidade. Então você pode, na hora que você for ministrar sobre esse serviço, sobre fazer missões, que é servir ao outro, é não ficar também olhando, após você ter edificado a sua igreja, agora não é o momento de você ficar olhando para você. Agora só vamos crescer nossa igreja, vamos agora, nossa igreja tem que ser maior. Não, agora é hora do serviço ao outro. É lembrar que tem outros irmãos, outras igrejas que sofrem, precisam. Então não basta falar de Jesus, devemos fazer ações de caridade. Então não adianta só querer ter templos maiores, ter a igreja mais rica, a maior da cidade, não. Quando a igreja estiver edificada, isso vai acontecer. Mas não é só falar, você tem que ir nos lugares, ir até pessoas, você vai evangelizar. Não é só falar de Jesus, você tem que suprir as necessidades, suprir as carências das pessoas. Tem que ajudar a pessoa a sair do vale que ela está. Por quê? Isso deve ser feito com alegria, o versículo 7 diz, porque aí reside o amor de Deus. A Bíblia diz, nesse versículo, que Deus ama aquele que dá com alegria. Quando servimos ministerialmente, quando servimos aos outros, ou quando servimos aos outros com caridade, teremos resultados espirituais. Por quê? Quando a pessoa recebe a doação que você vai dar, e não apenas a tua palavra, faz parte a palavra, claro, mas você tem que suprir a necessidade. E quando ela recebe, elas ficam gratas a Deus e louvam a Deus. Elas ficam gratas a você que fez a oferta, fez a doação, e louvam a Deus em gratidão. Quando a pessoa recebe a doação, ela passa a orar pelo doador. Então quando você vai lá e ajuda uma pessoa, faz uma missão não é só longe, missão às vezes dentro da igreja, tem alguém que está precisando, ela passa a orar por tua vida. Gratidão, ela passa a orar por você. Olha só, tem resultados espirituais quando você serve ao outro. Quando a pessoa recebe a doação, ela afirma a sua fé em Deus e sente o seu amor e preocupação. Quando você faz essa missão de servir ao outro, a pessoa fica grata a Deus, ela afirma a fé em Deus, ela passa a pensar o quê? Deus se preocupa comigo, Deus me ama, Deus enviou um missionário, Deus enviou um irmão aqui, Deus enviou um servo dele aqui na minha casa, Deus enviou um servo, Deus está olhando para mim, Deus está me vendo. Ela se firma em Deus por causa da tua obra, por causa do teu serviço a ela se firma em Deus. Como ministro, devemos, assim como Paulo, instruir a igreja atual acerca da obra missionária. Então você como pregador, eu como pregador, devemos ministrar, devemos ensinar a igreja sobre a importância, mostrar isso. Paulo mostrou aos coríntios a importância deles fazerem uma obra de caridade, deles servirem aos mais pobres, deles fazerem esse tipo de missão, servir ao outro, não apenas ficar, eu quero saber quanto que vai ser a oferta para mim, eu quero saber quanto que vai dar gerar para mim, quantos CDs eu vou vender, quanto que eu vou cobrar na pregação, qual que vai ser... Não, isso não é ser missionário. Missionário é você edificar as pessoas na palavra, na oração, através dos dons, é suprir as necessidades dos mais pobres, porque isso leva a pessoa a orar por você, traz resultados espirituais, a pessoa se firma em Deus. Romanos 15, 16. Vamos lá. Liturgia é trabalhar para Deus. Missões é liturgia. Liturgia é trabalhar para Deus. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O que é liturgia como um trabalho para Deus? Vamos ver. Paulo não plantou a igreja em Roma, por isso ele disse que escreveu ousadamente. Não foi Paulo que foi lá em Roma edificar a igreja. Por isso ele fala, estou escrevendo com ousadia para vocês. Eu tenho ciência de que não fui eu que fui o apóstolo aí, mas estou escrevendo com ousadia. O objetivo da minha carta de escrever a vocês era que vocês refrescassem a sua memória acerca dos fundamentos do cristianismo, acerca dos fundamentos da base de ser cristão. Então, eu não plantei igreja aí, mas com ousadia eu quero fazer vocês lembrarem do porquê que vocês são cristãos. Afinal, era sua função fazer isso. Ele diz, como ministro de Cristo, ele tem o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. E olha aqui a palavra liturgia aparecendo. Eu sou liturgos de Cristo aí. Eu sou liturgos de Cristo. Liturgos é trabalhador. No mais simples sentido de liturgia, é trabalhador.
trabalhador. Fala, o meu trabalho é ser um liturgo de Cristo e proclamar para vocês o Evangelho. Esse é o meu trabalho, essa é a minha função. Eu sou de outro lugar, não fui eu que plantei a igreja aí, mas é minha função falar para vocês. Então, liturgia é um serviço fora da igreja. Olha só, nós já falamos que liturgia é um serviço dentro da igreja, nós já falamos que liturgia é uma missão de servir ao próximo, e agora a gente chega finalmente no que liturgia também é um serviço para fora da igreja, que é o quê? Proclamar o Evangelho aos gentios. Então aqui nós temos o dever como liturgos, como trabalhadores do Evangelho, como ministros do Evangelho, temos o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho para aos gentios, aos crentes e não crentes. Então faz parte da missão você ir pregar em lugares onde não conhece o Evangelho, falar para quem é crente e falar para quem também não é crente. Então vamos ver a aplicação aqui. Como missionários, devemos sempre lembrar os irmãos de nossos objetivos como cristãos. É fazer missões, é fazer liturgia. O nosso trabalho, o nosso dever é fazer todos os cristãos se lembrarem da sua função, do seu dever, do que é ser cristão. Como missionários, devemos buscar que os cristãos se tornem uma oferta agradável a Deus. Olha aqui, para os gentios se torna uma oferta agradável a Deus. Esse é nosso trabalho. Faz parte de nosso serviço a Deus pregar a palavra em lugares que ainda não conhecem a Cristo, e também faz parte pregar em outros ministérios, como diz Paulo, para lembrar-lhes. Então deixa eu passar rapidamente aqui. Paulo, ele não planta a igreja em Roma, mas está mandando pregações para eles, porque é a função dele fazer isso. E Paulo também foi fazer missões em lugares onde não se conhecia Jesus Cristo. Então olha só a nossa função. Então faz parte de eu como pregador, você como pregador, nós como missionários, pregar também em outros ministérios, pregar também em outras igrejas, para lembrar eles do que eles têm que fazer, para lembrar eles, embora a igreja tenha o seu pastor, a igreja tenha o seu dirigente, é nossa função como pregadores, como missionários, lembrar eles, sempre lembrar eles do Evangelho, lembrar eles da obediência, lembrar eles do que deve ser feito. Então faz parte, tá? Às vezes a pessoa, não, mas por que você... Não, missões de pregar dentro da igreja não é missões, pregar em outros ministérios de igreja não é missões. É sim, porque Paulo mandou uma carta para a igreja de Roma, sem ter sido ele aquele que plantou a igreja. Então eu vou encerrar com um resumo bem rápido. O Espírito Santo quer levantar mais missionários, mas irá levantar aqueles que já estão servindo. Liturgia não é a ordem do trabalho nos cultos, porque as pessoas pensam que liturgia, primeiro vem a oração, depois vem uma leitura, depois vem o louvor, depois vem a oferta. O pessoal acha que liturgia é isso. É também, mas não é só isso. Liturgia é servir. Liturgia é servir dentro da igreja. Liturgia é servir aos outros. Liturgia é trabalhar para Deus. Fazer missões é liturgia. E se você acha que não deve servir para ser um missionário, eu quero que você veja o exemplo de Jesus Cristo em Hebreus 8:1-12. Temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve. Ele serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Olha só, se você acha que não deve servir, pensa, Jesus está no céu e está servindo. Ele está à direita de Deus, na presença de Deus, no santuário, garantindo a nossa presença ali. Através de Cristo podemos entrar no santuário e na sala do trono de Deus. Se Jesus ainda serve, quem dirá nós? Se Ele mesmo no céu, glorificado ao lado do Pai, ainda está lá servindo, quem dirá eu e você? Quem dirá nosso ministério? Quem dirá nossa igreja? Se Jesus ainda serve nos céus, nós também devemos servir aqui. Então esse foi o nosso esboço de pregação sobre missões. Espero que tenha sido útil para você. Se você acha que merece um like, deixa aí por favor. Se inscreve no canal, ative as notificações, porque toda semana estou colocando um esboço. Se você quiser saber como preparar sermões utilizando esse sistema, tem um link na descrição. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.